Amados irmãos, a paz do Senhor, que bênção nós estarmos mais uma vez reunidos, para a gente estudarmos a lição de número 7 desse assunto tão importante que é a igreja como corpo de Cristo. Lição de número 7, que tem o título O Ministério da Igreja, você pode ver aí na nossa capa. E nós temos também o texto áureo que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios, capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos informa: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Louvado seja Deus! Nós temos aqui vários gráficos que criamos para esta lição e evidentemente nós vamos postar ele nas nossas redes para que os irmãos também tenham acesso, possam utilizar. Posteriormente eu quero ver se eu consigo colocar aqui, meus irmãos, uma espécie de template desses gráficos, principalmente desse gráfico que você está vendo aí, que é o gráfico esboço, tá bom? Então, eu já vi alguns irmãos fazendo isso, então eu quero só dar uma sugestão como melhorar esse processo, Exemplo, você tem aí o desenho do gráfico. Será que é possível nós pegarmos esse gráfico e ampliarmos ele no quadro branco? É possível, utilizando a caneta para quadro branco, utilizando algumas técnicas simples para você fazer um círculo perfeito, E assim você fazer um gráfico bem atraente. Com certeza você vai poder dar essa aula dessa forma, porque os alunos ficam olhando. Isso é inegável, irmãos. Eu digo porque quando estamos fazendo a nossa aula, na nossa classe, a primeira coisa que os irmãos olham logo é o quadro branco, o que é que tem de gráfico ali quando nós estamos montando, Então isso chama atenção, os irmãos estão lendo, nós estamos ali na classe de obreiros, então isso é muito importante, tá bom? Meus amados, e aqui nós chegamos a esta lição de número 7, tá bom? O ministério da igreja. Você pode acompanhar aí o nosso gráfico esboço, tá bom? Nós temos 3 pontos, como sempre, Importante a gente pontuar isso, a lição é dividida em 3 pontos. Então temos o ministério sacerdotal de todo crente, a estrutura ministerial do Novo Testamento, as qualificações para o ministério, tá bom? Então a lição vai abordar esse ministério sacerdotal, Antigo Testamento, que era restrito, a estrutura do ministério sacerdotal no Novo Testamento, que agora é ampliado a todos os crentes, mas também as qualificações para o ministério, Porque aí você tem esse sacerdócio, digamos assim, voltado para a área ministerial, aqueles que Deus escolheu para estar conduzindo a igreja de certa forma, tá bom? Então, primeiro ponto, sacerdócio do Antigo Testamento, uma doutrina confirmada no Novo Testamento, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, que isso é muito bom de falarmos, Segundo ponto, o ministério quíntuplo, nós vamos falar sobre isso aqui, o serviço de diáconos e presbíteros, tá? E as qualificações para o ministério, qualificações de natureza moral, social e qualificações para o ministério. Nós temos esses gráficos aqui, irmão, vai ser muito importante para você ministrar com esses gráficos, tá bom? Imprima, alguns deles você pode imprimir até mesmo uma folha de papel A4 normal e depois vai só colocando junto, nem tem muita necessidade de montar como os demais, mas esse aqui você pode só colocar junto, principalmente dos slides que nós vamos mostrar aqui, que é muito importante. Como, por exemplo, esse primeiro slide aqui, Esse primeiro slide que você está vendo aí, ele está no formato de uma página A4. Você não precisa montar praticamente nada. Você imprime ele, imprime o primeiro, imprime o segundo, o terceiro e coloca os 3 juntos sem problema nenhum, tá bom? Queridos, dito isto, vamos aqui para nosso primeiro ponto, o ministério
sacerdotal de todo crente. Aqui ele começa falando do sacerdócio no Antigo Testamento, tá bom? Esse sacerdócio no Antigo Testamento, ele era mais voltado para as famílias, o chefe de cabeça das famílias, né? Então você tem aqui, olha, os pais, eles eram como os sacerdotes, né? De certa forma isso não mudou, porque o pai de uma família, ele ainda é um sacerdote, né? Você que é pai, você é o sacerdote da sua família, porque cabe a você também interceder pelos seus filhos, tá bom? Então, naquela época era assim, os pais como sacerdote, por exemplo, você vê o caso de Jó, que intercedia pelos seus filhos, né, que fazia sacrifício pelos seus filhos, tá bom? Posteriormente você tem Israel como sendo sacerdote para todas as nações. Lembrando o papel do sumo sacerdote, ou melhor dizendo, o papel do sacerdote era o papel de levar a Deus as demandas do povo, não é? Aquilo que o povo necessitava, aquilo que o povo precisava, o conserto que o povo precisava fazer com Deus, então ele levava para Deus. Ele era esse intermediário, diferente do profeta, que o profeta já fazia o contrário. Ele trazia a mensagem de Deus para o povo, o sacerdote fazia isso, tá bom? Então Israel, como sacerdote para as nações, está dentro da promessa da aliança que Deus fez com a nação. Através de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Ou seja, tu vais ser abençoado, tu vais ser como se fosse um sacerdote para as outras nações, para abençoar as outras nações. E isso de fato aconteceu. Você vê, por exemplo, o exemplo de Jonas, né, conhecido como missionário do Antigo Testamento, que ele vai pregar uma cidade que era uma cidade maligna, uma cidade corrompida, uma cidade cheia de violência, mas ele estava lá pregando para aquela cidade, né? Então isso é muito importante, levando a bênção ali para aquela cidade, porque Deus ia destruir, mas através do arrependimento o povo, né, se arrependeu e Deus não destruiu a cidade, pelo menos naquela geração. Aconteceu 100 anos depois, porque eles desacreditaram e aí não veio mais aviso divino, foi só o julgamento, né? Isso é um símbolo do que vai acontecer futuramente, tá bom? Então Israel como sacerdote para as nações, né? Arão e a família de Levi como sacerdote, ou seja, já na época da lei, aí você tem algo assim mais específico, porque Deus manda que se construa um santuário para que ele pudesse habitar naquele santuário. E é claro que precisava de pessoas qualificadas para fazer todo o trabalho, todo o serviço, especialmente no que diz respeito aos sacrifícios, né, até mesmo a expiação. Então, não era qualquer pessoa que podia entrar lá, eram pessoas específicas desta família de Levi, que não teve herança de terra. Todos nós sabemos disso. É bom a gente juntar as coisas, né, irmãos, para dar informação completa ao nosso aluno. Todas as tribos tiveram heranças na terra, tiveram a sua parte da terra conquistada. A tribo de Levi não tinha, porque eles foram eleitos para ser sacerdotes de Deus, né? Para estar ali entre a nação, abençoando a nação, levando as demandas da nação a Deus, os problemas, as dificuldades, né? Intercedendo a Deus pela nação, tá? Então isso é muito importante também. E nós temos aqui, meus irmãos, uma doutrina confirmada no Novo Testamento, tá bom? Agora, quando você lê Hebreus, por exemplo, você vê toda essa questão do sistema mosaico, do sistema da lei, né? Mas agora se cumprindo em Jesus, tá bom? Então Jesus é o nosso sumo sacerdote, Hebreus deixa muito claro isso, né? Ele entrou uma vez no santuário para fazer sacrifício por todos nós, né? E é interessante que ele entrando no santuário, ele também nos faz sacerdotes para fazer isso. Por isso que nós temos aqui, por exemplo, essa doutrina do sacerdócio do crente. E eu peguei aqui alguns pontos, né, juntando com o que o nosso comentarista fala, com alguns outros pontos, porque a lição é muito resumida, não dá para falar sobre tudo. Então nós temos aqui, por exemplo, olha, o sacerdócio do crente, em que consiste?
é quando nós entendemos que precisamos oferecer o nosso corpo. Antigamente se oferecia um animal, se oferecia um cordeiro, né? Mas hoje é o nosso corpo que é oferecido. Está lá em Romanos 12, como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o culto racional, né? Então hoje, como sacerdote de Deus, nós oferecemos o nosso próprio corpo. Porque dentro dessa nossa carnalidade tem uma malignidade também operando nela e a gente precisa estar oferecendo isso no altar de Deus, no sentido de renúncia, de viver uma vida para Deus, tá bom, meus irmãos? Então isso é muito importante. Segundo ponto sobre o sacerdócio de crente, nós devemos entender que assim como Cristo entrou no santuário de Deus, nesse sentido espiritual, não é, de morrer por nós, de interceder por nós, de levar o seu sangue, porque enquanto o cordeiro em todas as Páscoas os cordeiros eram mortos, aqui você tem o Cordeiro de Deus morrendo uma só vez e foi suficiente. Então ele entra no santuário de Deus com sangue, com seu próprio sangue, não era o sangue de um outro animal, mas era o sangue dele mesmo, como cordeiro, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus, aquele que João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá bom? Então, quando Cristo faz esta operação, meus irmãos, ele também nos dá esta autoridade, é o que diz Hebreus 10, 9, tenhamos intrepidez para entrar no santuário de Deus pelo sangue de Jesus, pelo sangue da nova aliança. Irmãos, isso aqui faz toda a diferença. Toda vez que nós oramos a Deus, devemos ter este sentimento que nós estamos entrando no santuário de Deus através do sangue de Jesus, que é o sangue do Cordeiro Imaculado, tá bom? Porque a ideia aqui é mostrar que na antiga aliança havia muro de separação, havia um véu que separava, e quando Cristo morre, este véu é rasgado, este muro é derrubado, e agora nós temos acesso, cada um de nós temos acesso à presença de Deus mediante o sangue de Jesus, que nos justifica, que nos purifica de todo o pecado e nos qualifica a entrar na presença de Deus. Isso é que é importante nós entendermos, tá bom? Outra coisa importante como sacerdócio do crente é que se nós podemos entrar na presença de Deus, Deus é santo, então nós precisamos oferecer a Deus o nosso louvor. O nosso louvor é a nossa exaltação a este Deus, é a nossa adoração a este Deus, né? Louvor é elogio, né? No sentido restrito da palavra, é elogiar. Mas para nós é muito mais que isso, é exaltar, é glorificar, é bendizer, é santificar o nome de Deus. Como é que é feito isso? Com lábios que confessam o seu nome. Hoje tem muita gente cantando na igreja, cantando, gravando hinos, gravando melodias bonitas. Não podemos negar essa parte técnica, evoluiu bastante. Quando você ouvia lá aqueles cantores antigos, né? Otoniel e Osiel, aqueles cantores, praticamente você tinha ali só o violão, porque nem bateria era permitido se tocar, porque era tido como algo mundano. Você lembra disso? Pois é. Você tinha ali a técnica muito simples, porque era só um instrumento praticamente, mas havia uma unção, havia um poder, havia a alegria, virtude naqueles louvores que a gente ouvia, que a gente ouve. Eu não sei como é na igreja de vocês, tá bom, irmãos? Mas na nossa congregação, no nosso campo aqui, é comum termos cultos de louvor saudades, né? Que são aqueles hinos antigos que nós cantamos para glorificar a Deus, porque de fato tem uma diferença, tá bom? Por que isso? Porque eram lábios que confessavam o nome de Deus.
Hoje você tem cantores aí, como está na mídia, nós estamos falando aqui no momento, e aí a mídia está, né, mostrando aí uma cantora que se diz cantora gospel, mas em uma festa de carnaval, as opiniões dividindo, porque uns dizem, não, está pregando o evangelho, né? E aí a gente fica perguntando até que ponto, porque se está pregando errado, se está dizendo que Jesus vem daqui a 5, 10 anos, não é possível, porque a Bíblia diz que a gente não tem que marcar data, né? A palavra de Deus é contra essa questão da data, não é a data, não é o quando, é o como. Eu preciso entender como é que eu estou diante de Deus quando Ele voltar, e não a data. Então você tem todas essas coisas acontecendo no quesito louvor, tá bom? Então todos nós, irmãos, precisamos oferecer um louvor verdadeiro a Deus. Qual é o louvor verdadeiro a Deus? É aquele de lábios que confessam o seu nome. Quando está falando de lábios que confessam o seu nome, está falando de um louvor do coração. E Deus foi contra a nação de Israel. Esse povo me louva de lábios, mas o coração está longe de mim. Meus irmãos, o nosso louvor que extrapola pelos nossos lábios a Deus precisa ser de coração, porque é isto que Deus se agrada, e assim nós estamos agindo como sacerdote de Deus no sentido de adorar o Senhor. Outra coisa que devemos entender como sacerdócio do crente é que nós precisamos interceder uns pelos outros. O sacerdote não fazia isso? Não intercedia pela nação? Pois bem, o sacerdócio do crente tem esse mesmo sentido, interceder pelos outros. Interessante que foi isso que Jesus fez. Interessante que foi isso que Jesus fez por pessoas que aparentemente nós olhamos e dizemos, esses aí não merecem. Jesus intercedeu por aquelas pessoas que o mataram, que o entregaram para ser crucificado. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, o cristão não é diferente. Orai pelos vossos inimigos. Não amaldiçoei os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos. Isso é intercessão, tá bom? Outro ponto importante do nosso sacerdócio, como cristãos, é mantermos esta comunhão com Deus. Meus irmãos, isto é algo muito importante. Hoje eu estava vendo um vídeo, um recorte de um pastor falando uma coisa muito séria, muito certa. Ele estava dizendo que ele vê com tristeza a situação da igreja hoje. Porque hoje o pastor ele faz de tudo para manter os crentes dentro da igreja. E não é para acontecer isso. Não é para a gente ficar incentivando os irmãos a vir para a igreja. Tendo que fazer post, tendo que mandar WhatsApp, tendo que convocar os irmãos para vir para dentro da igreja. Porque na ideia dele, as pessoas não estão mais tendo desejo de ir ao culto, de adorar a Deus. Isso é muito sério, mas é uma realidade. Então precisamos manter comunhão com Deus. Isto é muito importante. Isto depende da nossa vida espiritual. Se deixarmos de manter comunhão com Deus, nós somos os piores dos pecadores. Então precisamos entender isso, tá bom, irmãos, em questão do sacerdote. A terceira, voltando aqui para o nosso tópico, né? O terceiro subponto que fala aqui sobre o sacerdócio do crente, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Por que foi resgatada? Nós aprendemos lá atrás, né, na lição passada, que o governo, a forma de governo da Igreja Católica é episcopal, né, onde tudo está centralizado em um homem. Né? Ele é o Vigaris Filii Dei, o vigário filho de Deus, o representante de Deus na terra. É assim, tá? E isto foi resgatado, o sacerdócio, porque o mal que essa ideia faz de um representante que é infalível, e vocês sabem que isso é uma verdade, a doutrina da infabilidade papal é algo que todos nós sabemos que existe, né, na Igreja Católica. Aquele homem é infalível.
Quem senta naquele trono é infalível. Por mais que a gente saiba na história de muitas coisas que aconteceram com alguns papas, que é desonroso, né? Mas eles fazem uma forma de separar, mais ou menos assim. O papado é a instituição. O Papa é a pessoa que está dentro da instituição. Então, se houve algum erro, foi da pessoa, não da instituição. Veja como eles têm uma apologética estranha para defender isso. Meus irmãos, a Reforma Protestante acabou com isso. Acabou com essa hegemonia. Acabou com esse trono papal. Acabou com essa história de colocar alguém como mais importante do que todos os demais, porque na Bíblia não tem isso. Não adianta querer dizer, e hoje você tem muitos padres aí nas redes sociais falando contra os crentes, falando contra isso que nós pregamos, porque eles pregam mesmo, eles falam mesmo, defendem a fé deles mesmo nesse sentido de dizer que existe um soberano, existe alguém que é colocado por Deus, representante de Deus. Por isso que é dito que a igreja é a igreja verdadeira. A igreja católica para eles é a igreja verdadeira e todas as outras são desviadas, são afastadas. Meus amados, a Reforma Protestante ela veio para quebrar essa hegemonia, tá bom? Então foi muito importante o que foi feito, porque agora aquela ideia que servia, na verdade, para dominar as pessoas, é por isso que hoje em dia, se você vê um líder, um pastor com esse tipo de atitude, ele está agindo dessa forma. É por isso que foi dito também que o nosso regime assembleano era uma mistura de episcopal com congregacional, porque de certa forma tem a figura de um líder que está ali comandando sobre todos, dominando sobre todos, e a gente sabe que não é desse jeito. Eu não estou generalizando, os irmãos me entendem, não é? Porque nós sabemos de grandes homens de Deus, principalmente do passado, né? Fundadores da Assembleia de Deus ou continuadores da Assembleia de Deus, eram pessoas altamente capacitadas, foram colocadas em cargos importantes, presidente até de convenções, mas eles eram pessoas simples, eles eram pessoas humildes, não eram pessoas soberbas, arrogantes, não eram pessoas que dominavam sobre os outros. Isso não é o sacerdócio do crente, tá bom? E a gente precisa entender que mesmo que isso exista, preste atenção, professor, que isso é muito importante. Há muitos crentes que vivem de moleta em relação à sua fé. Terceirizam a sua fé para outras pessoas, para o líder. E aí a pergunta que fica é, o líder pode orar para Deus curar? Pode, não é? A gente geralmente confia que a oração daquele líder tem, entre aspas, mais poder do que a nossa. Um líder pode expulsar um demônio, ser usado para expulsar um demônio? Pode, porque em tese o líder ele tem mais capacidade do que nós. Mas aonde está escrito isso? O sacerdócio do crente nos dá esta capacidade. Então, muitas vezes nós dependemos só dos líderes e todos nós sabemos que alguém que é líder, ele está com muitas responsabilidades. Então não tem por que você ligar altas horas da noite para a casa do pastor para que ele vá expulsar um demônio. Por que nós não fazemos isso? Porque muitas vezes não entendemos que nós somos sacerdotes, que esta autoridade foi dada por Deus a nós também. Isso não quer dizer nada de insubordinação ao pastor, não. Acredito que o pastor vai ficar feliz, saber que a sua ovelha está entendendo a mensagem que ele está ensinando e está praticando a mensagem que ele está ensinando. É muito importante quando o pastor vê a maturidade da ovelha, não é? Aquela ovelha que aprendeu a palavra e está exercitando a palavra. Sacerdócio do crente, tá bom? Meus amados, vamos aqui para o segundo ponto, que é muito importante também. Segundo ponto, estrutura ministerial do Novo Testamento, tá bom?
É o que nós diz aqui, a estrutura ministerial do Novo Testamento. E aqui vai falar, meus irmãos, do ministério quíntuplo, tá? Esse ministério quíntuplo está dentro da nossa verdade, do nosso textuário, tá? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tá bom? Então, eu quero, tá aqui os cinco ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, tá bom? Então vamos ver cada um desses aqui. Fizemos aqui um gráfico para mostrar isso para os irmãos entenderem. Se você está olhando esse gráfico aí, nós já fizemos ele, né? Já publicamos nas nossas redes, mas aqui nós fizemos especificamente para esse tema, tá? Lembrando uma coisa aqui, por que a ideia de um garçom? Porque, meus irmãos, nós vamos estudar dentro dessa pirâmide, que alguns dizem que nem é muito correta, né? Porque nós fizemos uma espécie de escadinha, né, em relação aos obreiros. Então, você tem ali o diácono como o início, né, do que seria esse ministério. Aí você tem diácono, aí você tem depois presbítero, aí depois você tem evangelista, aí depois você tem pastor, lá no topo, né? Mas eu quero pegar essa ideia do diácono como a base, ele está lá na base da pirâmide, porque na realidade todo obreiro é um diácono. Em que sentido? No sentido de servir a igreja. Daí você tem essa imagem desse homem, né, com uma igreja, um símbolo de uma igreja, né, nas suas mãos. Ou seja, o diácono é aquele que está servindo a igreja. Foi para isso que Deus instituiu. Mas nós temos aqui esse ministério quíntuplo. Por exemplo, começa com apóstolo, tá bom? O que é um apóstolo, meus irmãos? É alguém que foi enviado para uma missão. O significado é esse, enviado para uma missão. Se nós colocarmos hoje, porque esse ministério de apóstolos hoje não existe mais, né, com esse nome. Mas nós podemos dizer que o apóstolo hoje, com certeza, ele está dentro do que um missionário faz. Porque o missionário é isso. Ele está indo com uma missão, ele está indo para levar o evangelho, para abrir igrejas, para começar um trabalho, como Paulo fazia quando chegava nas cidades. Então, Paulo era o apóstolo de Cristo, era alguém que foi enviado, chamado pelo Senhor para fazer esse trabalho. É importante também que você tenha aqui os requisitos, porque hoje muita gente se chama apóstolo, né? Mas será que biblicamente tem respaldo para isso? Então vamos ver. E isso está na nossa lição, tá? Quais são os requisitos? Primeira coisa, ele tem que ter estado com Cristo presencialmente, ter visto o Senhor presencialmente, como os 12 fizeram, né? Aí você diz, mas e Paulo, por que ele é considerado um apóstolo? Ele ainda diz que ele é um apóstolo abortivo, quer dizer, ele foi feito fora de tempo, ele não foi feito dentro daquele tempo regulamentar em que Cristo estava na terra, em que os 12 estavam com Cristo. Mas Cristo se apresenta. Então Paulo entra nesse requisito porque, querendo ou não, ele viu o Senhor. Querendo ou não, ele esteve com o Senhor. Não só naquele momento lá em Damasco, mas também quando ele foi arrebatado, né? E com certeza ele diz que viu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Então é importante que a gente diga isso, tá? Outro requisito, testemunha da ressurreição de Jesus, tá? Testemunha da ressurreição de Jesus, e todos os discípulos, os apóstolos, foram testemunha da ressurreição de Jesus, testificaram, é por isso que eles morreram. Aí é que está a beleza do Evangelho, a eficácia do Evangelho, a verdade do Evangelho. Por que nós acreditamos nisso? Porque aqueles homens deram a sua vida não por uma mentira, mas por uma verdade. Eles, se tivessem que enfrentar o Coliseu, leões, todo tipo de adversidade, a fogueira, a morte, a decapitação, eles podiam enfrentar tudo isso, porque, como diz a Escritura, eles mesmos dizendo, nós sabemos
do que nós vimos. Ou seja, nós temos certeza do que nós vimos. Não adianta dizer para a gente negar que Cristo não morreu, porque nós temos a certeza de que Ele morreu, de que Ele ressuscitou, de que todos nós vimos, e não só nós, mas cerca de 500 irmãos, conforme diz a palavra de Deus, viram a Jesus, tá? Outro requisito para o apóstolo é ter operado sinais e maravilhas no nome de Jesus, tá bom? Estes sinais seguirão aos que crerem. É isso que diz a palavra de Deus. Agora eu pergunto para vocês, esses requisitos estão dentro desses que chamam de apóstolos hoje? Esses apóstolos de hoje, eles viram o Senhor? Eles estiveram presencialmente com o Senhor? Eles testemunharam da ressurreição de Jesus? Não. Então, não podemos dizer que são de fato apóstolos, tá? Outro da estrutura ministerial são profetas, alguém que fala em nome de Deus. Você sabe que o profeta, ele era aquele, conforme nós falamos, que levava a mensagem de Deus aos homens, né? E a mensagem dos profetas geralmente era tinha essa tríade: exortação, consolação e revelações do futuro. Era isso que os profetas faziam, tá bom? Meus irmãos, nos dias de hoje, esse título de profeta, ele ficou um pouco mais restrito, tá bom? Mesmo porque Jesus alertou que haveria muitos falsos profetas, tá? Então muita gente aí se diz profeta, profetiza muita coisa e depois a gente vê que não acontece, tá? Quando a profecia é de Deus, ela acontece. Tem obrigação de acontecer, porque o Deus que usa o profeta é o mesmo que diz: eu velo, eu zelo, eu cuido da minha palavra para fazer cumprir. Então, se ele falou, tem que se cumprir. Não adianta dizer, não, mas foi alguém enganou, alguém mexeu nos números, alguém fez isso, não. Deus falou, vai se cumprir, tá bom? Então precisamos só ter cuidado, porque de fato esse título de profeta, ele vai ser muito usado nesses dias que antecedem a volta do Senhor, porque de fato há muitos falsos profetas, né, que estão surgindo aí. Meus irmãos, temos ainda mais outros 3, que é o evangelista, né, dentro dessa estrutura. O que o evangelista faz? Ele cuida da evangelização. Ele tem a evangelização como prioridade. Ele é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Nesse sentido, você lembra da pirâmide que eu falei? Estamos publicando aí a pirâmide. Coloca essa escada e, de fato, a função de evangelista ficou mais dentro daquela ideia de você chegar lá no topo, que é pastor. Mas nós vemos que muitos evangelistas aí não estão fazendo esse trabalho de evangelizar, de pregar o evangelho, principalmente para as pessoas de fora. Isso é muito importante, né? O evangelista é aquele que é nato para pregar o evangelho às pessoas não crentes. Vamos dar um exemplo disso? Billy Graham. E há uma discussão aí na internet, né? Porque alguns dizem que você só pode consagrar uma pessoa a evangelista se ele for batizado no Espírito Santo, para ele ter mais poder, para ele ter capacidade para ganhar almas. Mas a maioria que defende isso, meus irmãos, eles têm um problema quando tem que falar de Billy Graham. Billy Graham, pastor batista, principalmente quando você vê nas pregações dele, ainda novo, pregando com autoridade, com poder, e muita gente vindo aceitar Jesus. Será que alguém pode dizer que aquele homem não era cheio do Espírito? Porque um dos requisitos para você ser evangelista e ser consagrado é ser cheio do Espírito, que na nossa interpretação diz que você precisa ser batizado no Espírito Santo, ou seja, cheio do Espírito é ser batizado no Espírito Santo, com evidência e língua. Muito bem. Aí volta a pergunta. Billy Graham era batizado no Espírito Santo? Não. Falava em línguas? Não. Era cheio do Espírito Santo? O que você vai dizer sobre isso? Será que alguém tem capacidade para dizer assim? Ele não era cheio do Espírito Santo. E se não era, por que Deus usava com tanto poder e muitas almas eram salvas para o Senhor Jesus?
Eu oro a Deus para que Deus dê sabedoria à nossa liderança para mudar esse tipo de entendimento, tá bom, irmãos? Meus amados, aí nós temos aqui também, dentro da estrutura ministerial, o pastor. O que é o pastor? Lá do hebraico, roer é aquele que é o cuidador das ovelhas, do rebanho das ovelhas. Os pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Esse é o papel do pastor, cuidar das suas ovelhas, dar pasto verdejante para as suas ovelhas, isto é, comida celestial, a palavra de Deus, né? Levar as ovelhas, o rebanho, a águas tranquilas, ou seja, ao refrigério do Espírito Santo. Esse é o papel do pastor, tá bom? Mas temos também aqui o papel de mestre. São os doutores ou ensinadores que recebem o dom de ensinar. Cooperam com a liderança da igreja na administração de estudos valiosos para a edificação dos crentes. Eu estava lendo um pouco mais sobre a questão do mestre, né? Do didáscalo, que é de onde vem a palavra didática, né? Então o mestre, ele é aquele que é próprio de quem usa a didascalia, a didática para ensinar de maneira bem organizada, de maneira bem estruturada. Esse é o mestre, né? É claro que há algumas coisas aqui que às vezes fica confuso. Por exemplo, nesse sentido, volto lá para o mesmo embate da questão do evangelista. O mestre, ele é consagrado pela igreja ou não? Quem consagra um mestre é o Senhor. Essa consagração depende dele ser também cheio do Espírito Santo, ou seja, batizado para falar em línguas. Todas essas coisas precisam ser levadas em consideração, né? Porque no caso do evangelista isso também aqui se aplica, né? Essa estrutura ministerial, meus irmãos, a gente precisa entender que todos esses ofícios, eles são colocados pelo próprio Senhor. Toda vez que o homem interfere nisso, interfere em que sentido? Eu vou consagrar alguém evangelista pela minha própria vontade. É problema, porque ele não está sendo mandado por Deus. É a mesma coisa de ser um pastor. Como é que se consagra alguém pela sua própria vontade e não pela vontade do Senhor? Como está na Bíblia, como está lá em Atos, apartai-me, separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho escolhido, disse o Espírito Santo. É para ser desse jeito, não é para ser através de conchavo, não é para ser através de qualquer outro artifício, seja financeiro, seja, intelectual, não. Precisa entender a chamada. Deus chamou, então, de fato, esse tem que ser consagrado. Mas a gente não vê muitas vezes isso acontecendo, né, meus irmãos? Vamos lá para nós darmos continuidade aqui. Meus queridos, nós temos também aqui o serviço dos diáconos e presbíteros, né? Lembra que nós falamos aqui que o diácono é aquele que serve as mesas, né? Como se fosse um garçom. Então, o diácono, tanto o diácono quanto o presbítero, eles são aqueles que estão servindo, tá, a igreja do Senhor. E tem todas essas qualificações que você já sabe, que é importante para que alguém seja colocado como diácono, como alguém que serve. Aí tem todo aquele debate que nós já falamos aqui, não é? Se alguém tem que ser batizado com evidência em línguas. Eu quero dar um breve testemunho aqui, que em uma dessas lições anteriores, meus irmãos, eu mandei uma mensagem para um grande pastor, né, da nossa igreja, do Brasil, eu não vou dizer de onde é, não foi aqui do Pará, onde eu estou. Ele é comentarista, né? Era comentarista das lições bíblicas. E eu perguntei para ele exatamente isso. Porque nesse texto que nós vamos estudar aqui para encerrar na próxima, que havia 15 qualificações, 15 qualificações para o ministro, né? Para alguém ser consagrado ao ministério. E eu perguntei para ele, por que, pastor, que a igreja, por que o senhor não colocou o batismo no Espírito Santo como algo importante
como algo principal para alguém ser levado ao ministério? A resposta daquele pastor, que eu vou omitir aqui o seu nome por uma questão de ética, foi muito interessante. Ele disse que isso não tinha colocado porque não tem, de fato, respaldo bíblico. Não está na Bíblia, não é? Dizer que um diácono, dizer que alguém só pode ser consagrado se for batizado no Espírito Santo, com base naquela parte que diz ser cheio do Espírito, tá? Porque Apolo também era cheio do Espírito, mas não era batizado no Espírito Santo. Todos nós sabemos disso, pregava com eloquência. Então, a gente precisa entender isso. Mas ele diz que isso é algo que foi feito, né, pela convenção apenas para forçar o obreiro, né, ou estimular o obreiro a buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas não tinha mesmo um respaldo bíblico. E eu fiquei muito feliz com a resposta daquele pastor, porque ele está respondendo o que está dentro da Bíblia, né? E muitas vezes esses dogmas são criados e acredito que algumas vezes são até quebrados esses dogmas, né? A gente sabe aí de filhos de pastores importantes que foram consagrados sem ser batizados no Espírito Santo, mas pelo fato de ser filho do pastor, então foi consagrado, né, a pastor. E aí a gente vê que não é algo assim fechado, porque quando é conveniente, aí vai e se consagra, quando não é, né, então não se consagra. E isso também é algo que precisa mudar na nossa denominação. Eu estou falando aqui não como uma crítica repulsiva, mas como algo que a gente precisa avaliar os nossos conceitos. E eu oro a Deus, sinceramente, para que Deus ilumine a mente dos nossos pastores neste sentido, tá bom? Da nossa liderança nesse sentido. Meus irmãos, vamos lá para o final, para a gente encerrar, que isso aqui também é muito importante. Olha só. Qualificações ministeriais, né? No terceiro ponto, você acompanha aí, nós temos assim, olha, qualificações para o ministério de natureza moral, de natureza social e as qualificações diretas para o ministério. Eu fiz esse gráfico aqui, qualificações ministeriais, e elas estão divididas, né, em praticamente 3 pontos, 3 blocos aí, que é o que a gente vai encerrar a nossa lição aqui, tá? Elas estão inseridas em 1 Timóteo, que foi aquele texto que eu falei, né, que eu perguntei para o nobre pastor, né? 1 Timóteo 3, 1 a 15, Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, e Efésios, que fala do cargo, né, digamos assim, de cada ofício, que é esse texto áureo aqui que nós já lemos aos irmãos, né? Pastores, e todos esses que nós lemos aqui no nosso ponto aqui da nossa lição. Vamos ver aqui, identificar. Isso, ponto 2. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, tá? Claro que está faltando mais aqui, né? Está faltando o diácono, que aí depois foi o que nós abordamos aqui no segundo ponto, serviço de diácono e presbítero. Mas olha aqui, irmãos, está bem dividido isso. Está bem dividido. E professor, aqui está bem direto. Por exemplo, quais são as qualificações morais? E esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto. Porque não é só consagrar uma pessoa por ela ser batizada no Espírito Santo, mas a obra do Espírito Santo continua agindo na vida da pessoa. Ela continua sendo moldada pelo Espírito Santo. Ela tem essas qualificações. Por exemplo, temperante, sobriedade, modesto, não avarento, não dado ao dinheiro, né, como tem hoje. Irrepreensível, ou seja, aquela pessoa que não cabe falha nenhuma. Não quer dizer que ele é infalível, não quer dizer que ele não peca, mas é alguém que você olha e não tem o que dizer daquela pessoa, não é? Não tem falhas morais graves que você possa apontar, como existe hoje. Nós estamos vendo tudo isso acontecer, né, irmãos? Então preste atenção numa coisa. Outro ponto aqui, ó, em relação às qualificações sociais, hospitaleiro,
cordialidade, bom testemunho, inimigo de contendas. Isso aqui está relacionado principalmente à parte relacional, principalmente à parte da própria sociedade. Da própria sociedade. Porque ser hospitaleiro, ter cordialidade, tratar bem as pessoas é algo muito importante, né? Se nós não fazemos isso, então claro que nós estamos pecando, nós estamos errando, tá? Então é preciso bom testemunho, principalmente bom testemunho. Se nós não tivermos um bom testemunho, vamos pregar um evangelho errado às pessoas e vamos afastar as pessoas de Deus ao invés de trazê-las, atraí-las para Cristo, tá bom? Outro ponto é o ponto ministerial, que é muito importante isso. Por exemplo, todos esses homens aqui têm que estar aptos a ensinar. Seja ele apóstolo, seja ele pastor, seja ele diácono, seja ele evangelista, tem que estar apto a ensinar. E nós temos um problema sério acontecendo na igreja, porque não há muitas vezes, eu não estou generalizando, tá bom, irmãos? Mas uma boa parte dos nossos líderes não se empenham na questão do ensino. E não só isso, como também não apoiam o ministério de ensino da igreja, que é através da escola bíblica dominical. Isso é uma realidade. E você vê isso na própria ministração, quando a própria pessoa está ministrando a palavra, não é? Não há mesmo profundidade no estudo da Bíblia, tá bom? Então, ele não tem que ser neófito, ou seja, não é uma pessoa que entrou agora, né, e amanhã já é consagrado, tá bom? Não é um iniciante, né, mas é alguém que já tem experiência. Ele também tem que ser esposo de uma só mulher. Isso aqui é outro problema que já deu, né, muitas polêmicas, até foi tema de convenção, né, onde se discutiu se o obreiro pode se casar pela segunda vez, como tem acontecendo. Uma boa ala deles se dividem, uns dizem que sim, outros dizem que não. E o fato é que muitas coisas estão acontecendo nesse sentido, estão se separando por qualquer forma, muitas vezes, né? A esposa já idosa, e aí troca-se por uma outra mais nova. Ou seja, meus irmãos, são problemas que estão existindo na nossa igreja e que muitas vezes nós não estamos cumprindo o que está na palavra de Deus, tá bom? Meus amados, eu desejo que você estude esta lição, que você possa colocar em prática, usando os nossos gráficos, imprimindo os nossos gráficos para uma aula ainda mais produtiva no poder e na graça do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.